Estamos muito felizes em poder disponibilizar para você o livro Aventuras de Alice no País das Maravilhas, que foi escrito por Lewis Carroll, ilustrado por John Tenniel. Este livro, que é um clássico da literatura infantil, foi lançado em 1865 e já foi traduzido para mais de 125 línguas. Porém, muitas pessoas não puderam ler porque não se encontrava disponível em formato acessível. Como nosso desejo é possibilitar que todas as pessoas possam desfrutar da leitura, desenvolvemos esta versão audiovisual acessível com um texto em versão leitura fácil. Essa versão tem como princípio ser um livro para todos, onde pessoas com diferentes tipos de deficiência e também sem deficiência terão acesso a esse texto através de diferentes formatos. Você poderá ler em língua portuguesa e assistir simultaneamente a tradução em língua brasileira de sinais, Libras. Ao mesmo tempo, escutará a narração do texto do livro e a descrição das imagens. Nesta edição há também um banco de palavras, ou glossário. Toda vez que você ouvir este sinal, apresentaremos o significado de alguma palavra do texto, que talvez seja desconhecida. Acreditamos que existem diferentes formas de ler, e que estas formas possibilitam diferentes modos de se relacionar com o texto, com as histórias, com o mundo e com a vida. Boa leitura! Aventuras de Alice no País das Maravilhas. Leitura fácil. Capítulo 1. Na toca do coelho. Toca é um buraco que alguns animais fazem para servir de casa. O tatu e o coelho fazem tocas. Na toca do coelho. Alice estava sentada em um jardim, embaixo de uma árvore. Ela estava junto com sua irmã. A irmã de Alice estava lendo um livro. O livro que a irmã de Alice estava lendo não tinha nenhuma imagem, mas tinha muito texto. Alice estava cansada de não fazer nada. De repente, um coelho branco apareceu na frente de Alice. O coelho tinha olhos rosados. Ele usava um casaco e um colete. O coelho estava olhando para um relógio de bolso. Relógio de bolso é um relógio antigo. Chama-se relógio de bolso porque as pessoas guardam o relógio no bolso da roupa. Ele fica preso na roupa por uma corrente. O coelho estava olhando para um relógio de bolso. Ele estava com pressa. O coelho corria dizendo que estava atrasado. Alice achou esse coelho muito esquisito. Nunca tinha visto um coelho usando colete que tinha um relógio de bolso e que falava. Ela resolveu ir atrás do coelho para ver onde ele ia. Descrição da imagem. Desenho de um coelho feito em preto e branco. O coelho está em pé, como se fosse gente. Com uma pata da frente, ele segura um relógio de bolso. Ele está olhando para o relógio de bolso. Com a outra pata da frente, ele segura um guarda-chuva fechado. O coelho está usando um colete. Por cima do colete, ele veste um paletó xadrez. Ele usa também uma camisa de gola alta e um lenço amarrado no pescoço. Fim da descrição da imagem. O coelho entrou em uma toca. Alice entrou na toca atrás dele. A toca era muito grande e muito funda. Parecia um túnel. Alice caiu. Passou por várias portas. Ela estava ansiosa para chegar ao fim do túnel. Quando Alice chegou ao final do túnel, o coelho não estava lá. O coelho sumiu. Alice encontrou muitas coisas estranhas. Viu uma garrafa que tinha um papel pendurado. No papel estava escrito: "Beba-me". Garrafa. Parece um vaso de vidro que serve para colocar líquido. Alice encontrou muitas coisas estranhas. Viu uma garrafa que tinha um papel pendurado. No papel estava escrito: "Beba-me". Ela ficou curiosa e bebeu. Imediatamente ficou muito pequena, do tamanho de uma boneca. Imediatamente. Na mesma hora. Imediatamente ficou muito pequena, do tamanho de uma boneca. Alice tentou abrir uma pequena porta para ver o que tinha do outro lado. A chave dessa porta estava em cima de uma mesa
Ela não conseguia pegar a chave, porque estava muito pequena. Então viu um bolo que dizia, coma-me. Ela pensou que poderia crescer se comesse o bolo. Capítulo 2. Um rio de lágrimas. Depois de comer o bolo, Alice cresceu, cresceu, cresceu e conseguiu pegar a chave em cima da mesa. Descrição da imagem. Desenho da Alice depois que ela comeu o bolo e cresceu. Ela está comprida, fina e espichada. O pescoço dela está bem longo. Fim da descrição da imagem. Alice ficou tão grande que bateu a cabeça no teto. Por isso ela não conseguiu passar pela porta. Alice começou a chorar. Chorou tanto que suas lágrimas formaram um rio. Ela encontrou o coelho branco de novo. O coelho continuava com pressa e tinha um leque na mão. Sem querer, ele deixou o leque cair no chão. Leque. Objeto que faz vento quando a pessoa movimenta com a mão. Esse movimento se chama abanar. Sem querer, ele deixou o leque cair no chão. Alice pegou o leque e começou a se abanar. Ela percebeu que o leque era mágico, porque ela começou a encolher. Antes de ficar muito pequena, Alice jogou o leque para longe. Alice estava tão pequena que teve que nadar no rio de lágrimas para não se afogar. Afogar. Ficar sem ar porque está mergulhado em líquido. Alice estava tão pequena que teve que nadar no rio de lágrimas para não se afogar. Quando estava nadando para a margem do rio de lágrimas, encontrou um rato e começou a conversar com ele. Margem, lateral do rio onde tem terra. Quando estava nadando para a margem do rio de lágrimas, encontrou um rato e começou a conversar com ele. O rato ajudou Alice a nadar até chegar em terra firme. No caminho, encontrou com outros animais que também estavam nadando. Tinha um pato, um papagaio e uma ave grande e esquisita. Capítulo 3. Uma corrida confusa e uma história longa. Alice e os animais conseguiram atravessar o rio. Eles chegaram na margem muito molhados. Então, a grande ave organizou uma corrida para todos secarem suas roupas. Eles começaram a correr em círculos até ficarem secos. A ave grande e esquisita disse que todos ganharam a corrida. Decidiu que Alice daria os prêmios. Todos ficaram contentes. Alice colocou a mão no bolso e encontrou alguns doces. Ela deu um doce para cada um dos animais. Alice também encontrou no bolso um dedal. Alice entregou o dedal para a ave grande e esquisita. Dedal. Objeto de metal que serve para proteger o dedo quando a pessoa está costurando com agulhas. Alice entregou o dedal para a ave grande e esquisita. A ave deu o dedal novamente para Alice como prêmio. Descrição da imagem. Alice está em pé entregando o dedal para a ave grande e esquisita. A ave é maior que Alice e tem os pés de uma galinha. O pescoço é comprido e o corpo é redondo. A ave tem um bico bem grande com a ponta virada para baixo. Fim da descrição da imagem. Depois que os prêmios foram entregues, o rato começou a contar uma história. A história falava do ódio que os gatos sentem pelos cachorros. Muito animada, Alice se meteu na história que o rato estava contando. Ela falou que tem uma gata que se chama Dinah. A gata é uma ótima caçadora de ratos. Os animais se cansaram das histórias e deixaram Alice sozinha. A menina começou a chorar e de repente ouviu o barulho de passos. Capítulo 4. A Casa do Coelho Branco. Os passos que Alice ouviu eram do coelho branco. Ele estava procurando desesperadamente o seu leque. O coelho achou que Alice era Mary Ann, que era empregada dele. Então o coelho mandou que Alice fosse até a casa dele procurar o leque. A menina fingiu que era Mary Ann e obedeceu.
Alice chegou à frente de uma casa. Na porta tinha uma placa onde estava escrito Coelho Branco. Alice entrou na casa e subiu a escada. Ela foi até o quarto do coelho e encontrou o leque. Encontrou também uma outra garrafa com um líquido dentro. Nessa garrafa não tinha nada escrito. Mesmo assim, resolveu beber, porque era muito curiosa. Quando Alice terminou de beber o líquido da garrafa, começou a crescer, crescer, crescer. Ficou tão grande que não conseguiu mais sair do quarto. Quando o coelho branco chegou para pegar o leque dele, viu um braço gigante saindo pela janela do quarto. Ele não percebeu que o braço era de uma menina gigante. Então o coelho foi pedir ajuda. Muitas pessoas vieram para a casa do coelho tentando ajudar. Deram muitas ideias para tirar o braço da janela. Uma pessoa até falou para colocar fogo na casa. Eles resolveram jogar bolinhos mágicos para dentro da janela. Alice começou a comer os bolinhos e diminuiu de tamanho. Ela diminuiu bastante e conseguiu sair da casa. Alice fugiu de todas aquelas pessoas que estavam em volta da casa e chegou a um bosque. No bosque, ela encontrou um cogumelo gigante. Cogumelo. Cogumelo é um fungo que parece com um guarda-chuva aberto. Alguns servem para comer. Outros são venenosos e não podem ser comidos. Capítulo 5. O conselho de uma lagarta. Em cima do cogumelo gigante havia uma lagarta azul. Ela estava sentada fumando um narguilé. Cachimbo de água para fumar tabaco com sabor. Em cima do cogumelo gigante havia uma lagarta azul. Ela estava sentada fumando um narguilé. A lagarta, toda orgulhosa, perguntou para Alice quem era ela. Alice estava tão confusa que nem sabia responder direito quem ela era. Alice disse para a lagarta que não queria ser uma menina tão pequena. A lagarta ficou ofendida, porque ela também era pequena. A lagarta resolveu deixar Alice sozinha. Mas antes de ir embora, contou para a menina que aquele cogumelo era mágico. Contou para Alice que se ela comesse um pedaço de um lado do cogumelo, ela ficaria pequena. E se ela comesse um pedaço do outro lado do cogumelo, ela ficaria bem grande. Alice não sabia qual lado fazia crescer e qual lado fazia diminuir. Então cortou um pedaço de cada lado. Comeu o primeiro pedaço e começou a ficar muito grande. Então comeu o outro pedaço e começou a ficar muito pequena. A menina ficou grande e ficou pequena várias vezes, até chegar ao tamanho que ela tinha. Alice, com o seu tamanho normal, continuou a caminhar até encontrar uma casinha. Essa casinha era bem pequena. Tinha pouco mais de 1 metro de altura. Alice era maior que a casa, então ela resolveu comer um pedaço do cogumelo para diminuir de tamanho. Capítulo 6. Porco e pimenta. Alice ficou parada olhando a casinha. De repente, um homem saiu correndo de dentro do bosque. O homem tinha uma cara de peixe. Ele bateu na porta da casinha. Quem abriu a porta foi um homem com cara de rã. Esse homem com cara de rã era o empregado da casa. O homem com cara de peixe entregou uma carta para o empregado com cara de rã. A carta era um convite para a duquesa ir jogar cricket. Cricket, jogo que usa bolas e tacos. A carta era um convite para a duquesa ir jogar cricket. Nessa casa morava a duquesa, um bebê, uma cozinheira, um gato e o empregado. Alice entrou na casa. A duquesa estava segurando o bebê. A cozinheira mexia um grande caldeirão de sopa e o gato estava olhando para o fogão. Descrição da imagem. A duquesa está sentada com o bebê no colo. Ela tem a cabeça grande, o nariz grande, olhos pequenos e cara de brava. O bebê está com a boca bem aberta, parece estar berrando. A cozinheira está mexendo a panela e segurando um pimenteiro. Embaixo da cozinheira está o gato, com um grande sorriso. Alice está olhando tudo.
Fim da descrição da imagem. Alice pensou que pelo cheiro a sopa tinha muita pimenta. O gato sorriu para Alice. A menina disse para a duquesa que não sabia que o gato podia rir. A duquesa estava embalando o bebê. De repente, ela deu o bebê para Alice. A duquesa disse para Alice ficar com o bebê. A duquesa ia jogar cricket com a rainha. O bebê começou a se transformar em um porco. Alice colocou o porco no chão e ele foi para o bosque. Alice saiu da casa e continuou a caminhar pelo bosque. Encontrou com um gato e perguntou para que lado do bosque ela deveria ir. O gato respondeu que ela tinha que escolher. Ele disse que de um lado era a casa do chapeleiro. Contou que do outro lado era a casa da lebre de março. Chapeleiro. Pessoa que faz ou vende chapéus. Lebre. Animal roedor, parecido com coelho. O gato respondeu que ela tinha que escolher. Ele disse que de um lado era a casa do chapeleiro. Contou que do outro lado era a casa da lebre de março. Alice decidiu ir para o lado onde morava a lebre de março. Capítulo 7. Um chá muito louco. Alice chegou à casa da lebre de março. A menina viu o chapeleiro, a lebre e o caxinguelê. Caxinguelê. Esquilo brasileiro parecido com um rato. Alice chegou à casa da lebre de março. A menina viu o chapeleiro, a lebre e o caxinguelê. Eles estavam sentados embaixo de uma árvore próxima à casa. Os três estavam tomando chá. A menina começou a conversar com a lebre e com o chapeleiro. Enquanto isso, o caxinguelê dormia e de vez em quando acordava. A lebre e o chapeleiro começaram a fazer perguntas muito difíceis para Alice responder. A menina ficou confusa. Então Alice decidiu ir embora. Ela continuou sua caminhada pelo bosque. De repente, encontrou uma pequena porta em uma árvore. A menina curiosa entrou e viu um lindo campo. Capítulo 8. O campo de cricket da rainha. Descrição da imagem. Alice está no campo de cricket da rainha. A rainha está perto de Alice e parece estar muito brava. Os jardineiros são pessoas que têm o corpo feito de carta de baralho. O rei está segurando uma almofada com uma coroa em cima. Fim da descrição da imagem. Alice entrou no campo e viu 3 jardineiros. Os jardineiros eram cartas de baralho com cabeça, pernas e braços. Eles estavam pintando as rosas brancas de vermelho. Os jardineiros contaram para Alice que a rainha queria que eles plantassem rosas vermelhas. Mas eles se confundiram e plantaram rosas brancas. A rainha era muito brava. Quando ela descobrisse que as rosas eram brancas, ficaria muito zangada. Ela ia mandar cortar a cabeça dos jardineiros. A rainha sempre mandava cortar a cabeça de alguém quando ficava brava. Mas ninguém cortava a cabeça de ninguém. Os jardineiros sabiam que a rainha ia passar por lá. Eles correram muito para pintar todas as rosas de vermelho antes dela chegar. A rainha estava chegando. Antes dela vinha um cortejo. Cortejo. Grupo de pessoas que acompanham alguém. A rainha estava chegando. Antes dela vinha um cortejo. Na frente vinham os soldados. Também eram cartas de baralho iguais aos jardineiros. Por último estavam o rei e a rainha. A rainha quis saber quem Alice era. Alice respondeu dizendo seu nome. A rainha convidou Alice para jogar cricket. Alice seguiu o cortejo a caminho do campo. Nesse caminho, Alice encontrou novamente o coelho. Ele estava quieto e um pouco assustado. Alice perguntou sobre a duquesa. O coelho respondeu que a rainha tinha mandado prender a duquesa, porque ela tinha batido nas orelhas da rainha. Quando começou o jogo, Alice achou estranho. O jogo não tinha nenhuma regra, era uma confusão.
As bolas eram ouriços, vivos, e os tacos eram flamingos, vivos. Ouriço. Animal que tem o corpo coberto de espinhos duros e pontudos. Flamingo. Ave de pescoço longo, pernas compridas e bico grande. Tem o corpo coberto de penas avermelhadas. As bolas eram ouriços, vivos, e os tacos eram flamingos, vivos. Eles usavam o bico do flamingo para jogar a bola. Naquela confusão toda, o gato que morava com a duquesa apareceu. Alice ficou feliz. O gato não apareceu inteiro. Só dava para ver a cabeça do gato. Não dava para ver o resto do corpo. O rei não gostou do jeito daquele gato. Pediu para a rainha mandar cortar a cabeça do gato. Alice disse que o gato era da duquesa. A rainha mandou chamar a duquesa. Quando o guarda trouxe a duquesa, a cabeça do gato havia desaparecido. O rei ficou procurando desesperadamente o gato. Capítulo 9. A história da falsa tartaruga. A duquesa ficou conversando com Alice. A duquesa estava muito diferente de quando Alice foi à casa dela. A duquesa estava muito amável. De repente, a rainha apareceu. Como sempre, ela estava brava. A rainha mandou a duquesa ir embora. A rainha pediu para Alice que continuasse o jogo. Depois de um tempo, a rainha perguntou para Alice se ela já tinha ido ver a falsa tartaruga. A menina respondeu que não sabia nem quem era. A rainha levou a menina até um grifo. Grifo. Grifo é uma criatura que só existe na imaginação. É um animal que tem cabeça e asas de águia e corpo de leão. A rainha levou a menina até um grifo. O bicho estava dormindo. A rainha então acordou o grifo com um grito. Chamou o grifo de dorminhoco. E pediu ao grifo que levasse Alice para ver a falsa tartaruga. A rainha queria que a falsa tartaruga contasse a história dela para Alice. Alice e o grifo chegaram até a falsa tartaruga. Ela tinha casca de tartaruga, mas a cabeça e as patas eram de touro. A falsa tartaruga estava chorando, em pé em uma pedra. A tartaruga contou para Alice como era sua escola no fundo do mar e as coisas que ela aprendeu. Início da descrição da imagem. Alice está sentada no chão. A menina está olhando para a falsa tartaruga. A falsa tartaruga está em pé sobre as duas patas traseiras. Ela tem lágrimas nos olhos. O grifo está ao lado de Alice. O grifo também está olhando para a falsa tartaruga. Fim da descrição da imagem. Capítulo 10. A quadrilha das lagostas. A falsa tartaruga também contou para a menina como era a dança das lagostas no fundo do mar. Para Alice entender como era a dança, o grifo e a tartaruga dançaram e mostraram. A tartaruga, que continuava a soluçar, pediu para Alice contar suas aventuras. A menina começou a contar sua história. Contou desde quando tinha entrado na toca do coelho. O grifo e a falsa tartaruga acharam a história de Alice muito estranha. O grifo pediu para a tartaruga cantar a canção sobre a sopa de tartaruga. Quando a tartaruga começou sua canção, ouviram alguém falar bem alto que ia começar o julgamento. O grifo pegou Alice pela mão e disse para irem rápido. Então, eles saíram correndo. Capítulo 11. Quem roubou as tortas? Alice e o grifo chegaram onde estava acontecendo o julgamento. O valete de copas estava sendo acusado de roubar as tortas que a rainha tinha feito em um dia de verão. Valete de copas é uma das cartas do baralho. É representada por um moço, uma letra J e um coração vermelho. O valete de copas estava sendo acusado de roubar as tortas que a rainha tinha feito em um dia de verão. Ele estava acorrentado. O rei e a rainha estavam sentados em seus tronos. Na frente deles estavam os jurados. Tinha muitas pessoas em volta assistindo o julgamento.
O coelho branco também estava no local do julgamento. Ele estava segurando uma corneta e um rolo de pergaminho. Ele era o arauto. Pergaminho. Uma folha feita de pele de carneiro, onde as pessoas escreviam antes de existir o papel. Arauto. Pessoa que anuncia o que vai acontecer. O coelho branco também estava no local do julgamento. Ele estava segurando uma corneta e um rolo de pergaminho. Ele era o arauto. Início da descrição da imagem. O coelho branco está em pé tocando uma corneta. A roupa que ele veste parece feita com cartas de baralho. Fim da descrição da imagem. A primeira testemunha foi o chapeleiro. Testemunha. Pessoa que conta o que sabe sobre o caso do julgamento. A primeira testemunha foi o chapeleiro. Ele estava junto com a lebre de março e com o caxinguelê. O chapeleiro e o rei começaram a discutir. O rei então mandou chamar a segunda testemunha. Era a cozinheira da duquesa. O rei perguntou para a cozinheira do que eram feitas as tortas. A cozinheira respondeu que eram feitas de muita pimenta. Nesse momento, o caxinguelê fez uma confusão no julgamento. E quando o rei procurou a cozinheira, ela já tinha ido embora. Alice estava sentada assistindo o julgamento. De repente, ela começou a crescer. O coelho então chamou a terceira testemunha. Ele gritou o nome de Alice. A menina ficou muito surpresa. Capítulo 12. O depoimento de Alice. Alice levantou-se para ir até o rei e responder às perguntas. A menina estava muito grande. E quando ficou em pé, derrubou da cadeira todos que estavam perto dela. O rei mandou todos voltarem aos seus lugares rapidamente. O rei perguntou para Alice o que ela sabia sobre o roubo das tortas. Alice respondeu que não sabia nada. Então, o coelho leu uma carta. A carta dizia como as tortas tinham voltado para o seu dono. Mas a rainha continuou querendo condenar o valete de copas. Alice não concordou com a rainha. A rainha mandou cortar a cabeça da menina. Nesse momento, os soldados de cartas se levantaram. Foram pegar Alice. A menina ficou assustada. De repente, Alice acordou. Ela estava no jardim dormindo com a cabeça no colo de sua irmã. Alice contou todo o seu sonho para sua irmã, se levantou e saiu correndo. Sua irmã ficou sentada embaixo de uma árvore, pensando no sonho de Alice. Ficha técnica. Projeto Acessibilidade em Bibliotecas Públicas. Convênio número 800.812, executado pela Mais Diferenças. Em parceria com Ministério da Cultura, Secretaria Executiva, Diretoria do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, DLLLB, e Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, SNBP. Coordenação técnica do projeto, Wagner Santana. Desenvolvimento e execução das versões acessíveis, BRDN. Supervisão, Carla Mausch. Coordenação técnica e produção de roteiros, audiolivro, libras, legendas, Daisy, leitura ampliada, leitura fácil, Ana Rosa Bordim Rabelo. Produção de texto em leitura fácil, Guaciara Labônia Guerreiro, Carla Mausch e Ana Rosa Bordim Rabelo. Descrição das imagens, Ana Rosa Bordim Rabelo. Locução, Rodrigo Sanches. Captação, edição e animação, áudio e vídeo, Saulo Tomé, Arthur Brant, Mariana Tesch, Maria Vitória Canezin. Interpretação em Libras, Félix Oliveira. Design gráfico, Tiago Marquesano. Versão acessível executada nos termos da Lei 9.610/98, artigo 46, inciso 1º, letra D, e nos termos da Lei
13.146/15, Lei Brasileira de Inclusão, artigo 42, parágrafo 1º.